Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo o encerramento da terceira rodada do Brasileirão, tabela atualizada, né? E notícias do Corinthians, cara. Notícias do Corinthians, essa semana que tem Brasileirão e tem notícias, né, policiais do Corinthians, para variar, né, aparecendo mais nas páginas policiais do que no mundo desportivo. Antes, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, que segue bombando. Deixe seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, eu curto, leio, respondo, depois dou uma moral para vocês. E deixa o joinha, tá gente? Dê uma curtidinha nos vídeos, tá? Para ajudar o fortalecimento do canal. E vamos começar falando, primeiro agradecendo, né? Comentários, né? Laércio Tavares e Cláudio Lins no Face, né? O Laércio sobre o futebol feminino, né? Depois da saída aí da jogadores que o Corinthians tinha o ano passado, e já estava caindo, né, de rendimento. Esse ano, mesmo com reforços, o time não consegue jogar. Para mim, o Lucas Piscinato, que eu defendia, é muito fraco, né? No Corinthians ele é muito fraco. E o Cláudio Lins, né, baseado no comentário da saída do Ramon Dias, né? Eu concordei com ele, mas também, né, coloquei que Mateuzinho, Kaká, Félix Torres, Bidu, Hugo, lateral esquerdo, a gente não vai a lugar nenhum. Ele concordou. Isso que é legal, né? É o debate, né? Você escutar as opiniões, né, das pessoas e dar a sua opinião, e aí a gente vai debatendo. Eu não sou o dono da verdade, né? Tenho minha opinião sincera a respeito do que acontece no dia a dia do Timão, e quem for contrário, sem problema nenhum, a gente vai debater e vamos expor ideias, né? E agradecer também Nina Maia, né? Sempre Nina Maia lá no YouTube, agradecendo, né, os seus comentários. Estou com um problema aqui no olho que está me irritando. Não usei o colírio hoje cedo e está ruim. Vamos lá, gente. Fechamento da terceira rodada do Brasileirão. Vamos lá. Red Bull Bragantino 1, Botafogo 0. Isso foi no sábado, né? Juventude 1, 2, Ceará 1. Palmeiras 2, Timão 0. Vasco da Gama 3, Sport Recife 1. Ontem tivemos Bahia 1, Mirassol 1. São Paulo, esse jogo do Bahia eu assisti, tá? São Paulo 1, Cruzeiro 1. Grêmio 0, Flamengo 2. Fluminense 1, Santos 0, Fortaleza 0, Internacional 0, Atlético Mineiro 2, Vitória 2. Vitória 2. Eu não assisti esses outros jogos porque eu acabei, né, dormir, porque eu estava muito, mas muito cansado, né, após a semana de trabalho. E aí tem hora que você não aguenta mesmo, né? Você acaba caindo. Tabela atualizada. Vamos aqui colocar um pouquinho mais aqui para não ficar com uma cabeça muito para baixo. Flamengo é o líder com 7 pontos, em segundo Palmeiras também com 7, né, o desempate aí é nos gols marcados. Juventude em terceiro com 6, Vasco da Gama também 6, em quinto Fluminense com 6, Internacional com 5 em sexto, Fortaleza com 5 pontos em sétimo, o Ceará em oitavo com 4 pontos, olha os times do Ceará aí em sétimo e oitavo. Corinthians é o nono com 4 pontos, em décimo Botafogo com 4, em décimo primeiro Red Bull Bragantino com 4, décimo segundo Cruzeiro com 3, décimo terceiro Grêmio com 3, décimo quarto Bahia, depois o São Paulo com 3 também, décimo sexto Galo com 2, e aí a zona do rebaixamento, Mirassol com 2, Santos com 1, Vitória com 1, Sport Recife também com 1 ponto. Times que não venceram ainda no Brasileirão: Sport, Vitória, Santos, Mirassol, São Paulo, Atlético Mineiro e o Bahia. Não venceram ainda. Tá. O São Paulo, mas aí é assim, né? O São Paulo não perdeu ainda, o Bahia também não perdeu, né? São 3 empates. E deixa eu ver quem mais. Fortaleza não perdeu. O Internacional não perdeu. Palmeiras e o Flamengo também não perderam, tá bom? Próxima rodada, né?
que já começa, deixa eu já só atualizar aqui, terça-feira, amanhã, Ceará e Vasco da Gama às 21h30, quarta-feira, Mirassol e Grêmio, Sport e Red Bull Bragantino, Internacional recebe o Palmeiras, Corinthians recebe o Fluminense, Santos o Galo, né, enfrenta o Galo, Flamengo recebe o Juventude, o Vitória e o Fortaleza. E na quinta-feira, Botafogo encara o São Paulo, Cruzeiro encara o Bahia. Vamos falar do Corinthians aqui no quesito do final da invencibilidade, né? O Corinthians tinha uma invencibilidade de 12 jogos no Brasileirão, não perdia desde setembro de 24, na 28ª rodada, quando obteve, né, a derrota para o São Paulo no Morumbi por 3-1. Então, né, lá se foram aquela vantagem lá da arrancada que o Corinthians teve, né, para escapar da zona do rebaixamento e chegar lá na pré-Libertadores. E eu também só tinha anotado mais alguma coisa. E agora é juntar os cacos, né? Cara, eu tava assistindo uns vídeos aqui do meu Timão, programa que eles têm no YouTube. Cara, eu gosto de lá, eu tiro muitas informações de lá. Mas como passa um pano, gente? Pelo amor de Deus. Tem um lá que eu não vou citar o nome, ele falando que tipo, a derrota pro Palmeiras não é algo horroroso, uma catástrofe, não. É uma derrota normal, não sei o que, por causa dos desfalques que o Corinthians tem. Não é, gente. Desculpa. E ele se diz corintiano desde pequeno. Não pode ser. É clássico, gente. É o nosso arquirrival. Palmeiras e Corinthians é um campeonato, sempre é dito isso, é um campeonato à parte. Quem perde entra num abismo. Quem ganha vai lá pra cima. Vê a final do Paulista. É o Paulista, o Corinthians. Paulistinha pro Palmeiras. Quando eles ganham vira Paulistão, mas quando eles perdem é Paulistinha. Mas olha só, Palmeiras perdeu, foi uma crise pros caras. Aí já juntou que o time não ganhava do Corinthians há 4 jogos, que não sei o que, tal. E acontece. Então, para mim, e alguns milhares de torcedores, foi uma catástrofe. Foi um jogo horrível, foi um negócio horroroso de ver e a gente fica preocupado. Agora, os caras ficam passando pano. Por quê? Para poder ter uma entrevista melhor, para poder ter acesso a alguns departamentos do clube, entendeu? Aí passa pano, com medo de alguma represália. Mas, juro, cara, nossa, eu gosto muito do meu timão, mas aí passar pano assim na casa do chapéu, cara. Na casa do chapéu. Não dá para aceitar. Tá? Não dá para aceitar mesmo. Agora, vamos, né? Então, como eu falei, juntando os cacos, né? Quarta-feira já tem jogo contra o Fluminense. Possivelmente os retornos de Andileri e Gustavo Henrique, para dar uma melhorada aí nesse sistema defensivo, né? O Fluminense que venceu ontem o Santos por 1-0, o retorno do Neymar aos gramados. Né? O Fluminense fez o gol no último minuto, né? E o Santos perdeu o técnico, né? Pedro Caixinha, que era idolatrado lá no Red Bull Bragantino, acabou sendo demitido, e aí cogita-se muito Dorival, primeiro nome, e o segundo nome, o Tite. Mas por enquanto, até a gravação, né, até a hora da gravação desse vídeo, nenhuma novidade, tá bom? Zubeldia, também do São Paulo, balança no cargo. O técnico do Grêmio, que agora me fugiu o nome, nossa, me desculpe, gente, me fugiu o nome, também balança no cargo. E temos aí o Carille, né? Ele venceu, mas também balança lá no Vasco, e isso me preocupa, né? Porque ele balança lá, se ele cair lá, já começa a cogitar ali no Corinthians. Aí o Ramon Dias, que a gente sabe, é questão de tempo para ele cair, é uma questão de tempo. E aí a programação para a temporada vai tudo por água abaixo. Agora vamos falar, gente, do caso Vai de Bet. Mais de um ano, né? Algo que a polícia consegue
né? Alguns outros casos aí, investigar, resolver tudo em 3, 4 meses. O caso Vaidbet se arrastou por um ano. Hoje já está acontecendo, né, o depoimento de Marcelo Mariano, né, o Marcelinho, amigo do Augusto Melo. E o Sérgio Moura, né, tem seu depoimento marcado para amanhã, 15/4. E 16/4, o Augusto Melo. E tem um caso, gente, que se não aparecer para depor, vai seguir para finalizar, né, as investigações, e o Augusto Melo pode até ser preso, tá, pelo suposto aí de desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, nesse caso da Vaidbet, que vocês lembram muito bem, né, como ocorreu. E agora, antes de... eu já tinha fechado a pauta, né, mas aqui quando você abre aqui no site do Meu Timão, né, publicado agora às 14h41, estou gravando o vídeo às 14h50, advogado do presidente do Corinthians pede adiamento de depoimento no caso Vaidbet. Pedido formal, Ricardo Cury, né, vou até colocar aqui para ficar mais fácil. Advogado de Augusto Melo, presidente do Corinthians, pediu adiamento do depoimento do mandatário no caso Vaidbet, marcado para as 14 horas nessa próxima quarta-feira. A defesa do mandatário sustenta a solicitação no fato de não ter acesso ao inquérito da polícia. Abre aspas. Disse a ele, ao delegado, que só posso levar o presidente Augusto a partir do instante que tiver acesso à íntegra do inquérito. Fecha aspas. O advogado precisa ter o inquérito de capa a capa para saber os elementos coletados, para o presidente esclarecer e falar sobre a investigação. Ainda não tive autorização, comentou Ricardo Cury em contato com o GE.globo. Abre aspas, isso não depende do delegado, tem sempre um juiz acima que acompanha as investigações e dá as decisões mais sensíveis. A juíza ainda não apreciou nosso pedido e tem levado 2 semanas para apreciar os pedidos das defesas técnicas. Muito provavelmente deve ser apreciado depois do feriado. Fecha aspas, completou. A ideia é que Augusto Melo preste depoimento após o feriado de Páscoa, isso é, após o dia 20. O delegado Tiago Fernandes Corrêa, responsável pelo caso, confirmou o pedido da defesa do presidente do Corinthians. O depoimento deve ficar para depois do feriado a partir do despacho. Praticamente está um ano em curto. E uma semana a mais ou 15 dias a mais não representariam quase nada, até para não ter um uso político indevido, pontuou o advogado. E tem mais aqui, abre aspas, uma eventual de condenação acho que não deve ter ninguém. Demora muito, o inquérito não condena ninguém. O inquérito do caso Vaidbet está em reta final de apuração. Além do Augusto Melo, está agora depondo o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, né, e Sérgio Moura, antigo superintendente de marketing, né, que vai depor amanhã. Eles vão como investigados e não como testemunhas. Né? Porque testemunhas estavam sendo funcionários do Corinthians, que foram convocados. Marcelinho, aliás, foi visto chegando na delegacia, né, hoje, na tarde de hoje, que eu já falei. Então, Augusto Melo, eu costumo dizer assim, eu não gosto muito de política, eu falo isso, né, que é uma discussão que requer tempo, você tem que ficar analisando tudo. Mas para mim, o Augusto Melo, se ele não deve, vai para as cabeças, cara. Vai para as cabeças. Não tem o porquê de ficar adiando. Vai lá e explica. E eu já falei, gente, eu não defendo A nem B, não sou a favor de A nem B. Mas se errou, pague. Pague pelo erro. Tá? Pague pelo erro. O que não dá é para ficar passando pano e ficar fugindo, para não afetar o time em campo. Espero que não esteja afetando o time em campo, porque aí ele vai poder conduzir. Mas se errou, que pague pelas lambanças feitas. É simples assim. Eu espero que ele vá depois quarta-feira, porque quando foi para a Assembleia do impeachment dele, na primeira ele conseguiu adiação, na segunda rolou aquela confusão toda lá. Então assim, se você não deve,
Você não teme, você vai lá e se explica. Simples. Eu acho que ficar adiando, ficar dando mais margem para suposições, né, para acusações infundadas. Né? Então, tipo assim, meu, vai lá, você não deve, vai para as cabeças, irmão. Vai para as cabeças. Agora, se você tem o rabo preso lá, aí, filho, vai pagar a sua pena. Como foi com o do Alib lá atrás. Ah, mas aí o Andrés, o Duílio, também concordo. Também deviam ter tido tudo sendo investigados, entendeu? E não aconteceu. Mas se está acontecendo agora, vai para as cabeças. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Tá bom? É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Boa segunda-feira a todos. Boa semana. Né? Vou ver se eu gravo um vídeo amanhã. Que amanhã já começa o Brasileirão. Vamos ver se tiver aí já alguma coisa sobre, né, a preparação final para o jogo contra o Fluminense, que acontece na quarta-feira. Lembrando que o Corinthians vai fazer 2 jogos em casa. Contra o Fluminense, nessa quarta-feira, às 19h30, na Neoquímica Arena, e contra o Sport Recife, dia 19/4, que é no sábado, tá? Também na Neoquímica Arena. E precisamos aí pelo menos de 6 pontos. Não é nem 4 pontos, é 6. Porque depois, gente, vai vir Flamengo, Inter, o Mirassol, o Santos e o Galo. E nessa brincadeira tem Copa do Brasil e tem Sul-Americana nesse meio, entendeu? Tá bom? Até a próxima e vai Corinthians!